O que é um inconsciente para neurociência? Bom, eu me chamo Matheus, sou psicólogo clínico, vou estar falando nesse vídeo aqui com vocês sobre esse tema que eu considero muito importante, mas eu também sou bem parcial, afinal é a minha área de estudo, certo? Eu sou, além de psicólogo clínico, também sou especializado em neurociência e comportamento e em teoria psicanalítica. Além disso, eu sou atualmente membro da Associação Internacional de Neuropsicanálise. Então, meu trabalho é fortemente embasado pelo trabalho, pelas obras do Mark Solms, pela neurociência afetiva, que foi principalmente um campo formado, né, pelo Jaak Pansek. Então, eu vou estar falando sobre esse inconsciente a partir dessas perspectivas. E bom, quando a gente pensa em inconsciente, nós pensamos em psicanálise, muitas vezes, em Freud, etc. Mas será que o inconsciente surgiu lá em Freud? Na realidade, ele surgiu um pouco antes. A gente tinha filósofos como Schopenhauer, Kant, o próprio Freud se inspirou bastante em Schopenhauer, e ele já falava de comportamentos, por exemplo, influenciados por questões inconscientes, digamos assim. Coisas que estariam fora do nosso controle consciente, propriamente. Ele não tinha, no entanto, uma conceituação muito bem estruturada do que seria esse inconsciente, mas aparecia esse tipo de ideia. E Freud foi o primeiro que tornou mais coeso esse conceito. Então ele falou dos mecanismos que atuariam nesse nosso inconsciente, como ele seria formado. Freud escreveu vários textos, né, eu acho que também o pessoal que às vezes tece críticas a Freud, a psicanálise, muitas vezes pega uma visão um pouco simplista do que seria o o chamado inconsciente que o Freud conceituou. É importante a gente destacar também que Freud, ele basicamente escrevia, pensando alto. Então, se tu for ler Freud, tu vai ver que parece que ele está construindo as ideias dele ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Não estou falando que foi assim, exatamente uma afirmação assim, mas é importante dizer que ele estava formando ideias novas, abrindo novas perspectivas. Mas bom, vamos lá. Para Freud e para alguns, talvez outros autores da psicanálise que vieram depois, talvez por uma leitura um pouco mais de novo, simplista da psicanálise, o inconsciente seria um lugar, talvez no cérebro, na mente, enfim, que os nossos pensamentos, emoções, enfim, conteúdos da nossa mente fossem destinados e que nós não teríamos acesso. De tal maneira, é como se existisse um arcabouço de novo, conteúdos que nós não conseguimos acessar. E a existência desses conteúdos reprimidos, eles influenciariam nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E marcariam também a nossa estrutura psicológica, digamos assim. E bom, para a neurociência atualmente, não existe um lugar de conteúdos intactos reprimidos. Não é dessa maneira literal que funciona. O inconsciente, atualmente, a partir da neurociência, da neuropsicanálise também, dessas releituras de Freud, por exemplo, nós entendemos o inconsciente como processos involuntários e principalmente automatizados que ocorrem num segundo plano, digamos assim, da nossa consciência, dos nossos pensamentos. Então, nesse exato momento, enquanto tu vê esse vídeo, enquanto eu falo aqui com vocês, gravo esse vídeo também, existem muitos processos ocorrendo que estão para além do meu controle e também da minha percepção. E nesse caso é uma percepção, de novo, consciente. E isso é importante. O inconsciente, portanto, ele é necessário para o nosso funcionamento. Nesse exato momento, tu está respirando, provavelmente tu nem percebe que tu está respirando. Esse processo está sendo
inconscientizado, digamos, está sendo automatizado. Ele não precisa passar pela tua percepção consciente, pela tua intenção consciente de que tu precisa, quer respirar. Só está acontecendo. E, portanto, isso mostra como é necessário para a nossa sobrevivência enquanto organismo também. A gente tem que pegar essa perspectiva biológica também para que nós possamos entender por que que existe por que que existem coisas inconscientes. Por que que o nosso pensamento, que hoje em dia é muito supervalorizado, existe, parece que um apelo a esse cognitivismo de o que tu é o que tu pensa, tu tem que controlar os teus pensamentos, tu tem que ter uma mentalidade positiva, um mindset, tudo isso aí. Não estou dizendo que isso não influencia, talvez não seja importante, mas muitas vezes, se tu fizer uma leitura de novo, um entendimento raso desse tipo de discurso, tu vai entender que o que mais importa é o que está aqui, aparecendo aqui. Isso não é bem assertivo de um ponto de vista neurocientífico. Por exemplo, se tu botar a tua mão numa superfície quente, não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Eu tirei a minha mão sem eu querer tirá-la. Isso foi uma reação que não passou pela minha percepção. Depois, quando a mão estava aqui, eu percebi que estava quente, mas eu já tinha tirado a mão. Então, isso é uma resposta de sobrevivência automatizada. Tá? Isso é o inconsciente que chamam de cognitivo também. Mas o que, que seria, portanto, para a neuropsicanálise ou para a neurociência afetiva? Como que nós podemos entender o inconsciente mais na psicanálise? Como é que ele pode aparecer? Como é que ele influencia? Bom, basicamente nós precisamos ir para a neurociência afetiva daí. Jack Pansey conseguiu mapear ao longo da vida dele, ele já faleceu, infelizmente, mas ao longo da vida dele ele estudou principalmente mamíferos. E ele identificou, e isso é um trabalho bem sólido dele, 7 sistemas primários afetivos em mamíferos. E, portanto, nós humanos que herdamos isso desses mamíferos. Talvez nós tenhamos mais do que 7 sistemas afetivos, isso é possível também, mas até o momento é isso que nós conseguimos mapear. Isso aparece nos sistemas subcorticais. Isso estariam dentro desses sistemas subcorticais. E subcortical, o que é cortical? Preciso fazer um pequeno adendo para que a gente possa entender esse inconsciente. Cortical, córtex, cognitivo. Então, pensamento que nos permite a capacidade de declarar e perceber as coisas acontecendo. Então, eu consigo colocar em palavras, consigo visualizar ele na minha mente aqui. E assim que eu consigo visualizar na minha mente, eu consigo, portanto, descrever para outras pessoas e por aí vai. Mas, bom, e o subcortical é algo que antecede, vem antes do pensamento consciente, que estariam onde estão esses sistemas primários afetivos. Dessa maneira, por essa perspectiva, não é o pensamento que gera o sentimento, a emoção, o comportamento. As coisas começam no sentimento, na sensação, no afeto, no que toca. Então, esses sistemas afetivos, e eu vou fazer mais vídeos sobre isso também, posso fazer vídeos específicos sobre cada um deles, mas esses sistemas afetivos é como se eles funcionassem como combustível para a nossa vida consciente. Nessa perspectiva, o inconsciente, pelo menos pelo Mark Solms, por essa questão da neurociência afetiva, o inconsciente psicanalítico, ele não contradiz o inconsciente cognitivo. Os dois caminham juntos. Então, é como se eu tivesse conteúdos que não são conteúdos intactos, que eu posso recuperar propriamente, mas são, são mecanismos, processos automatizados involuntários que foram reforçados ao longo do tempo, e eu pego esse conceito também da análise do comportamento, reforçados. Isso aqui, o que é o reforçamento aqui pela neurociência afetiva, pela neuropsicanálise? O reforçamento não é o que reforça o comportamento necessariamente, mas é o que reforça a sensação de bem-estar provocada.
E é essa sensação de bem-estar que eu sinto que me faz fazer algo repetidas vezes, mas não é o comportamento em si, é o que ocorre dentro de mim que me faz sentir, ter uma experiência afetiva, sensorial, motora, enfim. E aí, com o tempo, eu não preciso mais lembrar dessas coisas, porque eu já automatizei uma cadeia associativa, uma cadeia de pensamentos e uma forma de funcionar que se traduz em comportamento também, que me faz buscar as coisas no mundo externo, no ambiente, para que eu consiga satisfazer as minhas necessidades. Então, o inconsciente aqui não são pensamentos e conteúdos preservados. Não. São, na verdade, afetos que não estão simbolizados, que não necessitam passar pela minha percepção consciente de pensamento e, de novo, de significação, de simbolização para que eles aconteçam. E por isso que eu repito e repito coisas, repito padrões, enfim. Então, o inconsciente não necessariamente passa por linguagem. Ele não precisa de linguagem. Na verdade, ele é a ausência de linguagem. É a ausência de língua codificada. De eu falar o que está acontecendo. Eu tenho menos capacidade de perceber o que está acontecendo, de nomear, portanto, de comunicar o que está acontecendo. E essa comunicação não precisa ser para o outro, pode ser também, mas é para eu mesmo. Eu não consigo dizer para mim o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, por que eu estou fazendo isso, o que pode ter influenciado essa repetição de padrão. Então, muitas vezes na clínica psicológica também, tu vê as pessoas dizendo: eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu sei que me faz mal, mas não sei, na hora me dá vontade. É essa faísca de motivação que a gente tenta analisar e, de novo, colocar em mais e mais palavras para aumentar o gap entre estímulo e resposta. E nesse caso é um estímulo muito interno. Pode até ter um gatilho externo, mas é um estímulo que é muito forte internamente. E isso, de novo, remete talvez a, muito provavelmente não é um único acontecimento, mas um acontecimento, depois vários outros que sucederam depois, que tornaram mais fácil eu me sentir um pouquinho melhor depois que eu sinto um desconforto. E aí, com o tempo, eu não preciso mais pensar. Tipo, andar de bicicleta. Hoje, eu já sei andar de bicicleta, eu não preciso pensar em como me equilibrar, não preciso pensar, pô, eu tenho que jogar o corpo para a direita, para a esquerda. Já perpassa a minha consciência. Portanto, é uma faca de dois gumes. É importante nós termos essa capacidade de automatizar processos, isso tem a ver com a aprendizagem que nós falamos. Por outro, também eu posso ficar refém dessas automatizações e depois ser mais difícil eu quebrar essa cadeia associativa automática. Então, esse é o inconsciente hoje para a neurociência. Não é um inconsciente, de novo, de conteúdos reprimidos, etc. Na verdade, são afetos não simbolizados. Acho que essa seria a maneira mais resumida, uma síntese, é uma boa síntese que a gente poderia concluir aqui nesse vídeo. Bom, se tu gostou desse vídeo, se tu acha que tem algum valor, se tu aprendeu alguma coisa, se tu quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, de perspectiva, te convido a me seguir aqui no meu canal e deixar um gostei, um comentário. Te aguardo até o próximo vídeo. Muito obrigado se tu assistiu até aqui.